Agora, Marcos, por que o Bitcoin caiu tanto, né, durante a madrugada? Por que ele caiu? Qual que é o motivo? Qual que é a explicação? Você tem uma explicação boa? Você tem uma explicação plausível? Tenho, pessoal. Tenho. E deixa eu até mostrar a operação aqui que a gente tomou, né? A gente tomou um loss bem forte nessa operação aqui. Um loss de 2%, tá? A gente não costuma tomar um stop de 2%. E o mais engraçado só foi eu automatizar para uma turma, né? Para nossa turma, que a primeira operação da turma foi um loss de 2%. Então, magnífico, sensacional, né? Mas eu acredito na minha matemática, eu tenho certeza que no final da semana a gente vai sair positivo, mesmo começando a semana com um loss de 2%. Eu tenho absoluta certeza nas minhas probabilidades matemáticas, tá? Então, ó, voltando aqui, o que aconteceu? Compramos nessa região, né? Acreditando ali numa possível alta durante a abertura, só que veio um dado extraordinário que eu não tinha me atentado, tá? Inclusive, por que eu ensino para vocês o que eu faço? Para que vocês também me ajudem, né? Vocês também olham e falam assim, ô Marcos, tem certeza, cara? Ó, lá fora tá assim. Ó, o calendário tá falando outra coisa. Você tem certeza? E aí a gente repensa, tá? Mas, ó, o que aconteceu foi o seguinte, turma. Vou puxar aqui novamente o calendário econômico. E se você vir aqui em ontem, ou melhor dizendo, hoje, meia-noite, ou seja, na virada de ontem para hoje, saíram dados na China, dados de extrema relevância. Exportações, importações, balança comercial, reservas cambiais, PIB trimestral e o PIB anual. E, pessoal, é claro que nem todos são da China, tá? Alguns dados são da Indonésia também. Mas, pessoal, esses dados aqui, ó, principalmente esses 3 iniciais, cara, eles derrubaram o mercado. Por quê? Porque todos vieram muito ruim, tá? Muito ruim. Exportações na China, menor do que esperado. Esperado era uma projeção de 4,3, então veio muito menor do que esperado. Importações, menor do que esperado, menos 0,7%, aqui menos 0,3%, menor que esperado também. Balança comercial, a projeção era de 95,95 bilhões. Isso aqui em dólares, tá? Em dólares. E a balança veio em 85,15 bilhões. Ou seja, ruim, muito ruim. A gente sabe que a China tá com aquela ideia da política zero Covid ainda, né? Isso tá prejudicando muito a sua economia, tá? Muito, demais da conta. E aí a gente tá vendo esses dados negativos. E o mercado, ele tá sentindo isso. Não só o mercado macro mundial, não só o Bitcoin, mas, por exemplo, a Bolsa Brasileira também, tá? De maneira absurda. O Brasil é um grande exportador de minério de ferro, por exemplo, para a China. E o que acontece? Quando vem notícias de que a China vai reabrir a economia, minério de ferro na Bolsa Brasileira, ou seja, na Bovespa, dispara. E porque faz total sentido, né? A demanda vai aumentar por parte da China, então é normal o preço subir. Só que, o que acontece? O governo chinês, né, é um governo também que tem um viés mais voltado para a esquerda, e ele simplesmente falou, não, a gente vai continuar com essa política. E o mercado tá avisando. Cara, se continuar dessa maneira, as coisas vão piorar muito pro seu lado. E tá piorando. Balança comercial, péssima. Importações, péssima. Importações a gente nem precisa olhar tanto, mas principalmente as exportações. Porque vejamos bem, uma maneira de você controlar a dívida, né, de um país é você aumentando as exportações. Você aumenta a produção e aumenta a exportação. E a importação é quando o país compra. Então, a importação diminuindo até ajuda, tá? Até ajuda nesse controle. Mas as exportações diminuindo, isso é muito ruim para um país, tá? E para sua dívida. Então, já foi avisado, tá? Já foi avisado. Então, foi esse o fato que fez o Bitcoin cair bastante durante a madrugada e, infelizmente, a gente tomar essa operação aqui de stop. Mas, entretanto, todavia, como alguém me falou que eu sempre falo isso em todas as lives, então, entretanto, todavia, pessoal, o que acontece? Olha isso aqui, ó. Por que eu me garanto que a semana a gente vai fechar no positivo? Porque agora a gente colocou o setup para rodar, que é um dos melhores setups que a gente tem. A gente tem outros setups também que são muito bons, mas esse, de longe, é um dos melhores setups. Por quê, Marcos? Porque a curva de crescimento de capital dele, ela é uma curva muito constante ao longo do tempo. Tá? E se você voltar no passado, você vai ver que é a mesma curva sempre. Ou seja,
a probabilidade está muito ao nosso favor. A gente acerta 72% das vezes essas operações. É claro, quando a gente erra, a gente perde um pouquinho a mais, a gente perde 2%. Não passa disso, nunca vai passar disso, mas a gente vai acertando, devagarzinho a gente acerta uma, acerta duas, acerta três, e a gente sempre mantém a curva de crescimento do seu patrimônio positivo. E é isso que de fato importa. Ah, faltou contudo. A Marina falou que faltou contudo, entretanto, todavia. Verdade, Marina. Mas enfim, pessoal, agora a gente está com essa estratégia.